Há uma pergunta que pode mudar completamente a nossa maneira de rezar. O que significa de fato rezar ou elevar a sua alma até Deus? Porque uma pessoa pode passar por minutos, muitos minutos, pronunciando palavras e ao mesmo tempo permanecer interiormente distante de Deus. Isso acontece com frequência. Também pode acontecer o contrário, que uma pessoa olha para uma realidade criada, por exemplo, uma paisagem, etc., e por um instante a sua inteligência se eleva acima daquilo que ela está vendo. E ela percebe a beleza da criatura, mas não fica presa à criatura. Seu pensamento então sobe e chega até o Criador. Assista esse vídeo e você vai gostar muito. Eu sou Heitor Buxaú, este é o canal Apostolado de São Charbel. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2559, ele cita uma definição precisa e muito bonita de um padre da Igreja, que é São João Damasceno. É o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus. Esse é o primeiro ponto. Ou um pedido a Deus dos bens convenientes, ou seja, que nós precisamos. Nós costumamos pensar só na segunda parte e pedir. Pedimos saúde, ajuda, proteção, conversão, força, perseverança. E é muito legítimo pedir, porque nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: pedi e recebereis. Nos ensinou isso quanto à providência, que era o nosso bem, inclusive material. O catecismo inclui, portanto, que o pedido é uma maneira de oração, está na definição de oração. Mas hoje eu gostaria de insistir na primeira parte, porque ela pode ser o caminho da nossa felicidade ainda nesta terra. E de uma maneira constante de nós rezarmos e não pensarmos que é só, embora seja muito importante, estar dentro da igreja rezando, ou então no seu quarto, etc. Mas não é só isso que é a oração. Então vamos nos centrar nessa parte, a oração como a elevação da alma até Deus. Pensar em Deus já nos eleva e já é, de uma certa maneira, oração. Porque isso nos permite compreender alguma coisa que é muito importante sobre a felicidade que São Charbel já vivia nesta terra e que muito pouca gente fala e que mesmo o seu semblante transparece e também não transparece, se você não souber ver. São Charbel Makhlouf nasceu em 1828 em Beca Cafra, uma pequena aldeia situada nas altas montanhas do Líbano. Era filho de uma família de camponeses e ainda criança perdeu seu pai. Mais tarde, a sua vida tomaria o caminho do monaquismo maronita. Mas existe um detalhe de infância, na infância dele, de São Charbel, que interessa particularmente ao nosso tema. Quando ele tinha cerca de 10 anos, ele começou a trabalhar como pastor no rebanho da sua própria família e procurava utilizar o seu tempo livre em orações. Havia também uma gruta onde ele se recolhia para rezar, lugar que posteriormente ficou conhecida como a Gruta do Santo. Era uma grande característica de São Charbel, desde menino, procurar a solidão e ter uma grande vida de piedade. Isso sempre foi dele. Perceber então o que isso significa. Nós não estamos falando ainda do famoso eremita São Charbel, de Anaia. Não estamos falando dele enquanto sacerdote. E nem mesmo do quanto o mundo o tem conhecido já depois de tantos milagres. Nós estamos falando do menino, do pequeno Charbel, com seu rebanho familiar naquelas montanhas paradisíacas, onde ele ouvia, eu ainda lia isso recentemente, São Charbel ouvia aqueles pastores com as suas flautas, aquilo tudo que parece algo até de um livro, né? Pastores com a flauta pelos caminhos, tocando canções antiquíssimas. Bom, a oração já ocupava um lugar especial na vida dele. Isso nos ajuda a compreender uma característica que aparecerá depois de maneira muito mais desenvolvida, que é o recolhimento de São Charbel, que não era uma indiferença. À primeira vista, alguém poderia olhar para aquela fisionomia tão recolhida naquele silêncio, para aquela vida escondida e imaginar que uma pessoa que estava desligada das coisas humanas, que quis fugir do mundo, um freudiano talvez dissesse isso. Mas não é verdade. É justamente o contrário. Recolhimento cristão não significa deixar de perceber a realidade. Inclusive os relatos de São Charbel mostram que ele percebia a realidade até antes dos outros. Como o caso que ele foi avisado
de uma pessoa que já tinha morrido, ele tinha sido chamado para benzer aquela pessoa em vida, ele escutou antes, os anjos vieram falar com ele e foi provado que ele sabia da realidade muito antes de nós. Mas, portanto, significa aquele recolhimento aprender a perceber a realidade em relação a Deus. E aqui nós entramos numa questão que é interessantíssima. Imagine que você esteja diante de uma paisagem particularmente bonita. Você olha, por exemplo, para uma montanha, como era o caso de São Charbel, olha para a imensidão do céu, percebe aquela ordem da natureza e pode simplesmente dizer que bonito e acabou-se. Mas existe uma pergunta que pode nascer depois e seria muito bom que nascesse e que a gente fomente isso nas nossas almas. Olhar aquilo e depois dizer quem é a fonte dessa beleza. Ela apareceu aqui do nada e pronto? A beleza que eu encontro numa criatura é limitada. Essa paisagem muda. Se cair uma bomba ali muito forte, etc., vai explodir e arrebentar com aquilo. Por exemplo, essa flor vai desaparecer. O Evangelho diz, não o Evangelho, um salmo, a flor que de manhã no campo cresce e logo de tarde fenece. Ela vai desaparecer. Esta obra de arte pode ser destruída. A beleza humana também é passageira. Nós todos sabemos, sentimos na nossa própria pele. No entanto, quando encontramos uma coisa que é bela, nós percebemos que existe nela uma perfeição que nos atrai. São Tomás de Aquino, na chamada Quarta Via, ele observa precisamente os graus de perfeição que encontramos em todas as coisas. Há coisas mais ou menos boas, mais ou menos verdadeiras e mais ou menos perfeitas. E esses graus, que são maiores ou menores, nos conduzem racionalmente à consideração de uma perfeição máxima que é Deus. Não significa que olhar para uma montanha seja só por si mesmo uma demonstração completa da existência de Deus. Significa que a criatura pode ser um ponto de partida para a nossa inteligência se elevar até o Criador. E isso está em perfeita consonância com o catecismo, que afirma que as perfeições das criaturas, entre elas a verdade, a bondade e a beleza, que são transcendentais, refletem a perfeição infinita de Deus. E, portanto, existe uma maneira muito simples de começarmos a rezar e a rezar melhor e a rezar diariamente e a termos uma mentalidade orante. Você não precisa estar somente numa capela o dia todo para elevar a sua alma até Deus. Você pode estar caminhando, você pode estar na floresta, você pode ver uma árvore, pode contemplar uma montanha, pode ouvir uma música que é verdadeiramente bela, pode ver a beleza do mar, que é quase que infinita, se olharmos aquela beleza, pode perceber um gesto de bondade. Em vez de deixar a sua inteligência terminar na criatura, isso é bonito e pronto, você pensa em Deus, pode subir, agradeça a Ele por estar vendo aquilo, por ter os sentidos para contemplar aquilo, por exemplo. Meu Deus, se isto é belo, quanto mais bela deve ser a fonte de toda a beleza, que sois vós. Né? Isso é uma maneira de rezar. Outro, por exemplo, se isto é tão bom, de onde que vem todo esse bem? Se a criatura possui alguma verdade, quem é a verdade? E meditar sobre isso. Isso é uma forma de orientar a inteligência para Deus. E é muito diferente de uma religiosidade baseada apenas em pedir coisas todo o tempo. Porque quem aprende a rezar assim, começa a procurar Deus não somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas por Ele próprio, que é a divina beleza e a divina majestade e a divina verdade. E talvez isso nos ajude a compreender São Charbel. Em 1851, 23 anos ainda, o jovem Youssef deixou a sua aldeia e entrou no mosteiro de Nossa Senhora de Maifur, pertencente à ordem libanesa maronita. Depois passou ao mosteiro de São Maron, em Anaia, professou seus votos religiosos em 1853 e foi ordenado sacerdote em 1859. Em 1875 recebeu autorização para viver como eremita. Então ele foi subindo, percebam isso,
dentro daquilo que ele escolheu, que era o monaquismo. Ele era um monge e foi a perfeição máxima, que era ser eremita, permanecendo no eremitério até a sua morte, em 1898, vida perfeita enquanto religioso. Vocação dele não é de a maioria dos homens, muito menos de nós, creio, de muitos nós não é. Durante a sua vida religiosa, a oração e a contemplação, que aí sim são para todos nós, ocupavam um lugar central. Para todos nós, logicamente, no nosso estado. Sua vida no eremitério é resumida pelos seus biógrafos como uma vida de orações, atividades preferidas. As suas atividades preferidas eram precisamente a oração e a contemplação. Então, quando nós olhamos para aquela fisionomia recolhida de São Charbel, nós precisamos tomar um cuidado para não confundir silêncio com vazio ou com tristeza, porque não era isso. Ele não era um homem diferente ao mundo, mas sim as coisas más do mundo que ele conseguiu superar. Era um homem cujo olhar estava orientado para Deus. Ele não se afastava das criaturas por desprezo à criação. Ele se afastava de muitas coisas para possuir mais profundamente o Criador. E ele procurou o lado melhor, assim como Santa Maria Madalena aos pés de Cristo. Lembram-se disso, quando ele diz: Marta, Marta, vós vos ocupais de muitas coisas, Maria escolheu a parte melhor, ou seja, a contemplação. Ele formou assim o seu tesouro. Esse era o tesouro de São Charbel. Onde está o seu tesouro, está o seu coração, palavras do Nosso Senhor. O tesouro dele era essa vida em Cristo. E aqui nós chegamos à felicidade. Porque nós temos uma tendência muito forte a procurar a felicidade nas coisas que estão diante de nós, porque nós somos carne, mas também somos alma. E no material, então ficamos quase que materialistas. E daí, para o vulgar, do material normal para a coisa vulgar, é um espaço muito pequeno. E é o que, infelizmente, a maioria da humanidade agora está tendendo para isso. Seja na maneira de falar, de andar, de se vestir, e isso é evidente aos nossos olhos. Porque ficou materialista e parou de pensar nas coisas mais elevadas. Parando de pensar no mais elevado, você vai pensando no mais baixo, e nossa tendência, por causa do pecado original, é cair cada vez mais baixo, até a vulgaridade. Queremos uma situação melhor. Isso muitas vezes é normal se for colocado com equilíbrio. Queremos mais conforto e às vezes mais reconhecimento. Aí começa a piorar a nossa situação. Queremos determinada dificuldade, que alguma dificuldade desapareça. Ninguém quer sofrimento. Mas tudo isso é insuficiente para o coração humano. Nós temos que ter essa mentalidade voltada para Deus, para a majestade divina. Enchendo o nosso coração disso, as coisas feias que existem em nós, são dos nossos corações que saem todos os pecados, elas vão quase que desaparecendo ou diminuindo muito de intensidade, se nós enchermos o nosso coração de beleza. O Catecismo explica que o desejo da verdadeira felicidade encontra a sua realização última na visão e na bem-aventurança de Deus, que é toda beleza, pão de todas as cores e todos os sabores. Assim era chamado o pão que ele mandava, o maná do céu que ele mandava no deserto. Imagina ele, o que não é. É por isso que uma alma que aprende a se elevar até Deus, ela começa já nesta vida a participar de uma felicidade que não depende simplesmente das circunstâncias externas. Não significa que a pessoa não sofra o que o santo, que já está nesse auge de santidade, não sofra. São Charbel sofreu, claro, ele era humano. Não significa que o santo não tenha vivido dificuldades. Muito pelo contrário, viveram. Mas eles souberam ultrapassá-las. A vida de São Charbel foi marcada por penitência, silêncio, trabalho, obediência e renúncia. A felicidade cristã não é a ausência de sofrimento, como se nós vivêssemos numa nuvem eterna, num tapete voador. Isso não existe. É possuir o verdadeiro bem, mesmo no meio do sofrimento. E isso que explica aquela força dos mártires, tudo isso. São Tomás é muito claro ao relacionar a caridade com a felicidade. Caridade é o amor, o verdadeiro amor, não só os que se chamam de amor hoje em dia. Caridade com felicidade.
é a caridade, esse amor ao mais alto, porque nós temos que amar o próximo por amar a Deus acima dele. Essa caridade é que conduz à verdadeira bem-aventurança. Por isso, quando nós falamos da felicidade de São Charbel, não estamos falando de uma espécie de conforto psicológico. Também traz o conforto, mas estamos falando da felicidade que nasce de uma alma orientada para Deus. E por isso que ela obteve o conforto. Por isso que ela obteve conforto nesse sentido que eu quero dizer. Claro que vinha a tentação, etc., mas ele sabia combater e vencia. Ele não tinha, por exemplo, esse problema de saber se o aldeão vizinho dele acha que a batina dele é mais bonita do que a do outro padre. Percebe o que eu quero dizer? Então esse verdadeiro conforto, porque ele encheu a sua alma com Deus. É uma alma que sabe para onde olhar. É uma alma que sabe para onde elevar o seu pensamento. Onde colocou a verdadeira importância dos sentidos que Deus nos deu. E essa felicidade ainda não era a felicidade plena no céu. Era já o gozo de Deus, como assim era chamado, a alegria de pensar em Deus, de usufruir de Deus já aqui nesta terra. Aqui na terra mesmo, a alma santa caminha assim e já se sente bem. A visão de Deus, face a face, pertence à bem-aventurança eterna, é a nossa verdadeira felicidade. Mas a vida de união com Deus já começa nesta vida, para quem segue esse caminho. É por isso que a oração é tão importante, porque rezar é começar a viver de acordo com o fim para o qual nós fomos criados. E talvez possamos fazer agora uma experiência que é muito simples. Na próxima vez que você encontrar alguma coisa verdadeiramente bela que lhe chame a atenção, não passe imediatamente para uma próxima coisa sem pensar naquilo. Pare por alguns momentos, olhe, depois eleve o pensamento até Deus. Não adore a criatura, logicamente. Isso nunca. Não transforme a criatura num fim mesmo. Assim fizeram os pagãos, que criaram deuses que no fundo eram criaturas, era o sol, era a lua. Use aquilo que é belo como uma escada para a inteligência, para subir até Deus. Meu Deus, vós sois a fonte de toda a beleza. E depois permaneça alguns instantes admirando aquela beleza de Deus, né, que saiu de Deus, que é criatura de Deus, e pensando na verdadeira beleza que é Ele. Isso pode acontecer, como eu já dizia, numa montanha, no mar, numa igreja, vendo aquela beleza toda. Nossos altares antigos são tão bonitos. Pode acontecer diante de uma obra de arte. Ali também na igreja, logicamente, na ordem sobrenatural, já o Santo Sacramento. Pode acontecer até mesmo quando você contempla uma alma humana praticando uma obra de caridade, um gesto de uma criança. O mundo foi criado e pode se tornar uma ocasião para a alma se voltar para o Criador. Nada é por acaso nesta terra. Nós podemos tomar e devemos tomar conhecimento desse livro da vida para chegar ao livro da eternidade. E aqui podemos compreender ainda melhor a vida de São Charbel. Ele viveu naquelas montanhas, logicamente lá nasceu, viveu e morreu. Aquelas montanhas fizeram parte de sua existência. Mas o essencial não está simplesmente na paisagem. O essencial está no homem que aprendeu a viver voltado para Deus. Porque podemos viver diante de coisas as mais belas do mundo e continuarmos interiormente dispersos. E podemos estar numa situação muito simples e ter o pensamento elevado até Deus e saber contemplar a beleza. A oração não depende, em primeiro lugar, de um lugar específico. Ela depende da orientação que a alma segue. E é por isso que São Charbel continua sendo tão importante para todos nós. Não apenas porque ele realizou inúmeros milagres e que Deus realiza graças extraordinárias pela intercessão dele. Também a Igreja reconheceu a sua santidade. Ele foi beatificado em 1965 e canonizado em 77 pelo Papa Paulo VI. Mas antes de olhar para aquilo que Deus realizou por sua intercessão, que são os milagres que continuam, graças a Deus, sempre aumentando, nós precisamos olhar para aquilo que o santo foi diante de Deus, para a vida dele. Um homem de oração, um homem de recolhimento, um homem que passou a vida orientando-se para Deus. E é isso que devemos pedir por sua intercessão. Não uma vida sem cruzes,
não uma vida sem problemas, mas uma alma capaz de procurar a Deus em todas as coisas. E se você deseja não apenas conhecer um São Charbel superficial, mas participar concretamente da missão de torná-lo conhecido, amado e invocado, existe uma maneira especial de fazer parte deste apostolado. E fomos nós que criamos, a família dos devotos de São Charbel. Não se trata simplesmente de uma assinatura, assinei aquilo, pronto. É uma família espiritual onde pessoas rezam umas pelas outras, estão unidas em oração em torno de São Charbel, onde uma vela é acesa por você toda a semana, sempre há uma vela acesa por você diante de uma imagem de São Charbel, uma missa celebrada nas suas intenções, se você for membro. Suas intenções são lembradas em missas mensais em honra desse grande santo. Suas intenções são confiadas à oração do apostolado, representadas também pela vela, que permanece acesa diante da imagem dele. Vocês também vão receber materiais exclusivos que ajudam concretamente para que esta missão continue e alcance novas pessoas. Cada membro participa assim como um verdadeiro apóstolo desta devoção. Se você quer fazer parte desta família e ajudar este apostolado a continuar levando São Charbel a tantas almas que nos escrevem dizendo que encontraram a ele, que não conheciam e se aproximaram de novo da igreja e começaram a levar uma vida correta, vá ao link que está na descrição, vá agora mesmo, não perca tempo e ajude-nos nesta obra e ajude a si mesmo, porque você vai ver quantas graças receberá por fazer parte desta família. Depois de tudo isso que nós já falamos, voltar àquela primeira definição de São João Damasceno é necessária. A oração é a elevação da alma a Deus. Talvez assim nós precisemos reaprender justamente isso, que rezar não é somente falar, é orientar a nossa inteligência, é voltar o coração, é sair, por assim dizer, de nós mesmos e dirigir-nos àquele que é o nosso princípio e nosso fim. Princípio e fim também de todas as coisas. São Charbel passou grande parte da sua vida escondido perante os olhos do mundo. Mas uma alma voltada para Deus nunca está vazia. Pelo contrário, quanto mais a alma se eleva a Deus, mais ela encontra aquilo para a qual ela foi feita. Portanto, já goza da felicidade aqui na Terra. Aqui na Terra isso acontece de modo imperfeito, entre lutas, quedas, sacrifícios e graças. No céu, tudo isso será pleno. A felicidade de São Charbel não estava simplesmente nas montanhas, na paisagem que ele via, ou no silêncio do eremitério, ou na ausência das distrações do mundo. Isso eram caminhos para que ele chegasse até Deus. A felicidade dele estava e está agora, de modo perfeito, em Deus. Talvez seja esta a pergunta que devemos fazer hoje. Nos fazer. Quando eu encontro uma coisa verdadeira, boa ou bela, para onde vai o meu coração, o meu pensamento, ou eu sou um indiferente? Se ela termina na própria criatura e naquela frase, isso é bonito, nós ficamos então com muito pouco ou com quase nada. Mas se pela criatura nosso pensamento se eleva até o Criador, nós então já começamos a rezar e ter uma vida orante. São Charbel, homem de oração, ensinai-nos a elevar as nossas almas até Deus. Rogai por nós.